Vamos mergulhar na mecânica interna da mente narcisista. O que é que acontece, de verdade, por trás daquela máscara de confiança? Essa análise vai tentar dissecar essa estrutura. Olha, a percepção mais comum, aquela que quase todo mundo tem, é que o narcisismo é um excesso de autoestima. Um amor próprio que foi levado ao extremo. Mas essa ideia, apesar de muito popular, não captura a verdadeira natureza do que acontece lá dentro. Na realidade, a força que move o comportamento narcisista não é a plenitude. É o exato oposto. Não se trata de uma mente que está cheia de si. O motor é o vazio, uma ausência fundamental de valor próprio. E isso cria uma necessidade que não para, uma necessidade incessante por validação externa. E veja bem, não é um desejo, é uma condição para existir. Bom, vamos começar desconstruindo essa ideia. Essa busca por atenção não é um luxo, sabe? É uma necessidade vital para a estrutura narcisista. É o pilar que sustenta uma identidade que, na verdade, é bem frágil. Então, o ponto central é este. O narcisismo não é amor próprio. É um mecanismo de defesa. Uma máscara grandiosa construída para esconder um sentimento profundo de vergonha e inadequação. Agora, vamos colocar lado a lado o que é autêntico e o que é performado. Entender a diferença entre a verdadeira autoconfiança e a máscara narcisista é fundamental para a gente entender essa dinâmica. O interessante aqui é a simplicidade dessa diferença. A autoestima de verdade, ela é silenciosa. Ela não precisa de validação de fora. Já o narcisismo, por outro lado, é barulhento. Ele precisa de aplauso, precisa ser visto, porque é no silêncio que a insegurança, aquilo que ele tanto tenta esconder, vem à tona. Certo, vamos agora para a engrenagem interna. O que alimenta esse comportamento sem parar? Quais são as necessidades que movem a mente narcisista a cada momento? Basicamente, a mente narcisista opera com base em 3 necessidades primordiais: admiração constante, controle sobre as emoções dos outros e um sentimento de superioridade. Sem um fluxo contínuo disso, ela se sente vazia porque simplesmente não consegue se sustentar por dentro. E a consequência disso é que o valor próprio passa a ser medido apenas por fatores externos. Isso acaba criando uma mente que vive em estado de alerta, o tempo todo comparando, competindo, analisando o ambiente em busca de validação. E isso nos leva a um ponto bem crítico. As pessoas ao redor não são vistas por quem elas são vistas pelo que podem oferecer. Elas se tornam espelhos para refletir a grandiosidade, palcos para performance ou simplesmente ferramentas para alcançar um objetivo. Esse ciclo é previsível e destrutivo. Alguém é colocado num pedestal, usado como fonte de suprimento, e depois é desvalorizado e descartado quando deixa de ser útil ou se torna previsível demais. Para quem está dentro do ciclo, o resultado é confusão, insegurança. Para o narcisista, é a manutenção do controle. Agora, vamos olhar para o que está por baixo de toda essa fachada de confiança. A vulnerabilidade é a chave para entender as reações mais intensas. A pergunta que raramente se faz é: o que é que sustenta essa necessidade implacável de parecer forte, de parecer superior? A resposta é medo. O medo profundo de ser invisível, de ser comum, de ser substituível e, acima de tudo, o medo de ter a máscara arrancada, revelando o eu frágil que está por baixo. A mente narcisista vive num estado de defesa constante. É exatamente por isso que a reação a qualquer crítica, por menor que seja, é tão desproporcional. Para essa estrutura de ego, uma crítica não é uma opinião, é uma ameaça existencial. Um limite não é um pedido, é uma afronta direta. E essas são as táticas de defesa: raiva, desprezo, o silêncio punitivo e o gaslighting, aquela manipulação para fazer a outra pessoa duvidar da própria sanidade. E elas não surgem de uma posição de força, não. Elas são acionadas para proteger um ego que é extremamente frágil. É a armadura que protege a ferida. Para concluir, a melhor maneira de visualizar a mente narcisista é como um campo de batalha interno, um conflito perpétuo que não permite descanso. Muitas vezes, as raízes disso estão na infância. A lógica aprendida foi clara: ser comum é ser rejeitado. Só tem um valor quando eu impressiono. Essa lógica se torna a arquitetura da mente na vida adulta. E isso mostra bem a tragédia interna. É uma fuga constante do próprio vazio. E quanto mais grandiosa a aparência, mais distante a pessoa fica do seu verdadeiro eu, numa busca sem fim por algo que nunca vai ser encontrado do lado de fora.
Se há algo a ser guardado de tudo isso, é o seguinte: a manifestação externa é de poder, mas a realidade interna é de dor. A grandiosidade é a casca que protege uma ferida muito profunda. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além do narcisismo clínico. A luta para construir uma imagem de força apenas para esconder a fragilidade interna é uma condição humana muito mais ampla do que a gente imagina. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais mistérios vindo aí. Deixa seu like, comenta o que você achou e qual tema você quer ver no próximo. Sua participação ajuda demais e faz essa jornada continuar. Vamos juntos!